E aí, beleza? Eu sou o Max, seja bem-vindo ao canal Por Conta Própria e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito dos 10 erros que eu cometi ao longo desses 3 anos trabalhando com importação. É claro que eu cometi muito mais do que 10 erros nesse período, mas eu selecionei 10 aqui que eu acredito que vão ser bem relevantes para vocês, porque muitas vezes mais importante do que você saber o que fazer é você saber o que você não deve fazer, porque como a gente trabalha com importação e a gente tem o potencial de multiplicar cada centavo que cai na nossa mão, isso significa que se a gente cometer algum erro, o prejuízo que a gente vai ter é muito maior do que a gente consegue ver, beleza? Eu vou falar algumas coisas aqui que podem parecer um pouco óbvias, mas não subestimo o poder disso, porque muitas dessas coisas eu errei sabendo que eu estava errando, então é por isso que eu costumo repetir muitas coisas aqui no canal, como, sei lá, tenha bastante variedade de estoque, sempre procure novos produtos e tudo mais. Essas coisas são óbvias, mas na prática muitas pessoas não aplicam, e eu acredito que a repetição é importante por causa disso. Mas eu também vou falar algumas coisas que não são tão óbvias, e se você não assistir esse vídeo até o final, muito provavelmente você vai cometer esse tipo de erro, então eu recomendo que você fique nesse vídeo até o final, porque além de te falar o erro que eu cometi, eu vou te dar algumas dicas de como você pode não cometer esse tipo de erro, e além disso, os 2 últimos erros que eu vou mencionar aqui nesse vídeo são os mais importantes, ou pelo menos que na minha visão eu considero que são os que causam maior impacto, então fica aí até o final para você acompanhar, beleza? Mas antes de eu começar a falar sobre esses 10 erros, é importante eu falar para vocês que no dia 28 desse mês de abril, vai ser o lançamento oficial do Redmi Note 10S e também do Redmi Note 10 5G, que vão ser aparelhos muito promissores para revenda. E se vocês não sabem, geralmente a promoção de lançamento é quando o produto fica com o melhor preço possível, então não deixe de aproveitar. Eu já vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. Ele vai estar com um valor um pouquinho mais alto agora, mas no dia 28 às 4 da manhã essa promoção vai começar. E se você não ficar esperto, você vai perder essa oportunidade, porque geralmente esses produtos eles esgotam em questão de 2 minutos, então já coloca um alarme aí para despertar para você não perder essa promoção. Se eu não me engano, o mais barato deles vai ficar a partir de $169, isso aplicando os cupons de desconto que eles vão liberar também no dia 28. Beleza? Então bora lá pro vídeo. E o 10º erro dessa lista é não fidelizar da melhor forma possível os clientes que já compraram comigo. Até hoje em dia, na verdade, eu não sou o melhor do mundo em fazer isso, mas hoje eu já aplico algumas coisas que me ajudam a fidelizar um pouco mais o meu cliente e incentivar a recompra dele ou mesmo a indicação para outros amigos dele, mas saiba que é um erro muito grande se você faz uma única venda para um cliente e você acaba esquecendo dele, porque existem várias pesquisas que demonstram que é muito mais fácil você fazer outra venda para um cliente que já comprou de você do que você conseguir um cliente novo, principalmente se você se dedica para dar um bom atendimento para ele, para fazer com que a experiência de compra dele seja mais interessante. Então algumas coisas que você pode fazer para não perder o seu cliente é ter algumas sacolas personalizadas ou mesmo ter um cartão de visita que mostra o seu Instagram e tudo mais e os produtos que você trabalha, para que ele tenha mais contato com a sua loja, e isso faz com que, se ele tiver algum interesse em outro produto, ele te procure novamente para poder fazer mais compras com você. E outra coisa que você pode fazer também para incentivar que ele compre novamente com você, é dizer, por exemplo, que se ele fizer 3 compras com você, você dá um brinde, ou mesmo se ele indicar 3 amigos para comprar com você dá um produto de graça para ele, da escolha dele e tudo mais. É claro que você tem que verificar a viabilidade de você fazer isso, mas com certeza isso vai fazer com que muito mais pessoas comprem de você novamente, e principalmente em momentos como agora, que muitas pessoas estão reclamando de que o marketplace do Facebook não está entregando muitas visualizações, é mais importante ainda que você fidelize o seu cliente e faça mais vendas para ele novamente. Beleza? Então não deixe de fazer isso. E o 9º erro dessa lista foi uma coisa que eu fiz quando eu estava começando a trabalhar com importação, que foi demorar demais a comprar minha maquininha de cartão. Hoje em dia, muito poucas pessoas costumam comprar produtos através do dinheiro, principalmente se forem produtos mais caros. E na minha cabeça eu achava que eu não precisava no início, porque eu trabalhava com produtinhos de 30 a 40 reais, mas frequentemente eu perdia vendas porque eu não tinha maquininha de cartão. E também por preguiça eu demorei para pesquisar a respeito disso. Mas depois de um certo tempo eu descobri que a maquininha de cartão é extremamente barata e com 2 ou 3 vendas que você fizer, você já paga esse investimento. E se você está começando com importação, na verdade, nem é tão importante assim que você se preocupe com qual maquininha você vai trabalhar. Mais importante do que isso é você ter alguma para você acabar não perdendo suas vendas. Então vai pela mais barata mesmo, abre o marketplace do Facebook ali, procura alguém que está vendendo aquela do Mercado Pago, que costuma ser a mais baratinha mesmo, e compra uma dela que ela já vai te ajudar bastante. Agora, se você já tem um certo tempo a mais de importação, ou mesmo se você quiser levar isso um pouco mais a sério, eu recomendo que você compre uma maquininha que tenha taxas melhores. Hoje em dia, a maquininha que eu utilizo e recomendo bastante é a da Tom. Ela tem as melhores taxas do mercado, inclusive há pouco tempo atrás ela acabou aumentando um pouquinho as taxas, mas mesmo assim continua sendo a mais barata que eu conheço. Então se você vender um produto e parcelar ele por 12 vezes, vai pagar 9,44% de taxa, e isso é muito menos do que a maioria das maquininhas por aí. E é por isso que eu utilizo e recomendo para vocês. Caso vocês queiram adquirir ela, o link vai estar aí na descrição do vídeo.
beleza? Então corre lá para você comprar a sua. E o oitavo erro dessa lista é acumular o estoque de um produto errado e acabar ficando sem dinheiro para poder repor o estoque de outro produto. Eu cometi esse erro por muito tempo e acredito que a maioria das pessoas que trabalham com importação hoje em dia costuma cometer esse erro também, simplesmente porque não tem um método de controle de estoque ou de fluxo de caixa. E muitas pessoas devem pensar que esse tipo de coisa é mais para empresa grande e tudo mais, mas isso está completamente errado, porque mesmo a gente que trabalha como pessoa física e vende valores muito menores, é importante que a gente tenha um sistema de controle de estoque. Inclusive, eu já falei sobre o método que eu utilizo em um outro vídeo, que eu vou deixar o link dele aqui no card para vocês verem, onde eu explico detalhadamente o método que eu utilizo para poder controlar o meu estoque e evitar que esse tipo de coisa aconteça. E esse método tem me ajudado bastante e também ajudado algumas pessoas que têm assistido esse vídeo. Pelos comentários eu tenho visto isso. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista ele, porque vai te ajudar bastante a evitar de cometer esse tipo de erro, beleza? E o sétimo erro foi ter importado 2 drones. Na verdade, isso foi um baita erro, porque eu nem sabia como que funcionavam os drones direito, e eu acabei comprando os 2 por impulso, porque estava em promoção, e eu achei que seria um excelente momento para entrar nesse nicho, mas o problema é que para trabalhar com drones, você vai ter alguns problemas, e eu acredito que se você quiser trabalhar nesse nicho, você vai ter que ser um pouco mais especializado. Inclusive, eu já fiz um vídeo também, onde eu falo de 5 produtos que eu não recomendo que você venda, e o drone é um deles, e lá nesse vídeo eu explico os problemas que eu tive, que são os motivos pelo qual eu recomendo que você não trabalhe com esse tipo de produto. Então, se você tiver interesse em assistir esse vídeo, o link dele vai estar aí no card também. E o sexto erro dessa lista tem um pouco a ver com o anterior também, porque também tem a ver com o produto, que são perfumes importados. Eu acredito que isso foi um baita erro, porque eu não fiz a pesquisa de mercado para saber se eu iria conseguir vender esses produtos com lucro. Eu simplesmente trouxe alguns perfumes que eu gosto, e eu achei que se eu gostasse desse perfume, provavelmente muitas pessoas também gostariam, e dessa forma eu iria conseguir vender, mas como o gosto é uma coisa muito particular, talvez eu tenha errado na escolha, e isso é uma coisa que eu deixo de dica para vocês, que não necessariamente o produto que vocês gostem vai ser o produto mais interessante para revenda, porque você pode ser justamente uma pessoa que gosta daquilo que muitas pessoas não costumam gostar. Então é por isso que eu recomendo bastante que vocês façam uma pesquisa de mercado, que vocês vejam se tem muita demanda para aquilo que você quer vender, para não só saber se aquele produto é interessante para as pessoas, mas também para saber se você vai conseguir um lucro interessante nele. Porque às vezes o produto que você quer trazer, ele até tem demanda, mas você não vai conseguir demanda vendendo por um valor que te dê lucro. E provavelmente foi isso que aconteceu com os meus perfumes. Como o dólar está muito alto, os perfumes importados, que já costumavam ser bem caros, ficaram muito mais caros ainda, e aí fica bem complicado concorrer com empresas como a O Boticário, que são nacionais, e conseguem vender perfumes muito mais baratos, independente do valor do dólar. E quando eu trouxe esses perfumes era justamente logo depois do dólar ter subido, então talvez não tenha sido um bom momento para comprar esse tipo de produto, mas é um nicho que eu gostaria bastante de trabalhar, e pode ter certeza que se em algum momento esse nicho tiver um pouco mais interessante para trabalhar, e eu voltar a trabalhar com esse nicho, eu vou trazer aqui no canal e vou recomendar para vocês, beleza? O quinto erro dessa lista foi uma coisa que aconteceu no ano passado comigo, que foi ter tomado um golpe de um fornecedor. É claro que eu não fui tão ingênuo a ponto de transferir um valor para um cara que eu nem conhecia, mas o que aconteceu foi que eu estava pesquisando a respeito de fornecedores e eu encontrei um fornecedor de São Paulo que vendia alguns relógios femininos e ele queria que eu fizesse a transferência para ele via Mercado Pago, só que como eu já sabia que eu poderia tomar um golpe fazendo isso, eu resolvi primeiro pedir para ele que enviasse através do Mercado Livre, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Mercado Livre ele não tem como você tomar um golpe se você for o comprador. Na verdade, o que pode acontecer é você tomar o golpe se você for o vendedor, porque o Mercado Livre ele dedica todas as políticas dele para poder beneficiar o comprador, e aí muitas vezes quem acaba se dando mal é o vendedor, mas o comprador não teria como tomar um golpe, porque no pior das hipóteses o Mercado Livre acaba assumindo o prejuízo e devolve o dinheiro para o comprador. Então eu fiz isso, eu conversei com ele, pedi ele para postar o produto no Mercado Livre para que eu pudesse fazer a compra, e aí ele criou o anúncio, eu comprei 10 relógios com ele e chegaram na outra semana, tudo certinho. Eu continuei mantendo contato com ele e tudo mais, e depois que eu vendi essas 10 unidades, eu fui comprar novamente com ele. Só que aí, para evitar de pagar as taxas do Mercado Livre e conseguir um valor mais interessante, eu resolvi transferir esse valor para ele, para poder comprar 30 unidades desse relógio. E o que aconteceu foi que esse cara pegou o meu dinheiro e sumiu. Eu achei que o cara seria mais confiável, já que eu tinha comprado com ele anteriormente e tinha saído tudo certo, o que significava que ele realmente trabalhava com esse tipo de produto, mas o que acontece na verdade é que ele vende esses produtos só para captar a confiança dos compradores, para que depois eles transfiram um valor maior para ele e ele acabe roubando esse dinheiro. Então fique esperto em relação a isso, nunca faça um pagamento antes, a não ser que você tenha uma certa garantia, como no Mercado Livre ou no AliExpress, mas eu definitivamente não recomendaria que você transferisse algum valor para alguma pessoa que você não conhece, mesmo se você já tiver feito uma compra com ela anteriormente e tenha dado tudo certo, porque eu fiz isso
e acabei me dando mal. O quarto erro dessa lista foi uma coisa que aconteceu também no ano passado comigo, que foi ter perdido a reputação em 2 contas minhas no Mercado Livre, e isso aconteceu por conta de reclamação. Como vocês já sabem, o meu nicho principal de trabalho são smartwatches, e como vocês devem saber também, o Smartwatch D20 era o produto mais vendido até um certo tempo atrás também, e isso praticamente em todas as plataformas, inclusive o Mercado Livre. Então eu vendia bastante do D20 lá e do D13 também, que era a versão anterior. Acontece que, naturalmente, por esses produtos serem mais baratinhos e terem menos qualidade, é normal que a cada 10 você tenha 1 ou 2 que dê problema. Só que no Mercado Livre, para você manter a sua reputação no verde, você precisa ter um limite máximo de 3% de reclamação nas suas vendas. E eu acabei ultrapassando isso 2 vezes em 2 contas diferentes que eu tenho lá. E eu não sei se você trabalha com o Mercado Livre, mas quando você perde a reputação lá, a sua venda cai, sei lá, 90%. Fica praticamente inviável você trabalhar lá, porque você realmente não vai ter visita, não vai ter venda nem nada. E também é um pouquinho complicado de você recuperar. Mas eu encontrei uma forma de resolver esse problema e também de evitar que ele se repita novamente. E a melhor forma de você lidar com esse tipo de coisa, sem nem precisar parar de vender os seus smartwatches que dão problema, é você encontrar produtos bem baratinhos, que você consiga ter um giro muito alto de vendas, mesmo que você não tenha muito lucro com eles, mas é importante que esses produtos não costumem dar reclamação. Então foi por isso que eu comecei a trabalhar no nicho de capinhas de celular, porque era exatamente o produto que eu precisava para manter a minha reputação, fazer várias vendas sem ter nenhuma reclamação. Porque assim, se você faz 10 vendas de um smartwatch ao longo do mês, e desses 10 você tem 2 reclamações, isso é 20% das suas vendas. E você só pode ter 3%, mas aí considera que você fez, sei lá, as mesmas 10 vendas com 2 reclamações, mas você fez mais 190 vendas de capinhas de celular. Ou seja, no final do mês você fez 200 vendas e você só teve 2 reclamações. E dessa forma você só vai ter 1% de reclamação. Então foi isso que eu passei a fazer e hoje em dia eu costumo ainda ter algumas reclamações, mas dificilmente eu passo de 2% de reclamação nas minhas vendas. Então o importante é você encontrar produtos que sejam baratos, que tenham um alto volume de vendas e que não dê reclamação. Porque não adianta nada você começar a vender película de celular, que é barato e tem muito giro, mas volta e meia você envia alguma que chega quebrada. E aí, na verdade, você vai acabar aumentando a sua taxa de reclamações e não é isso que você quer, beleza? E existem vários produtos que você pode utilizar para fazer isso. Hoje em dia, além das capinhas de celular, eu também vendo pop clip e aqueles finger grip, que são suportes que você utiliza atrás do celular, que aquilo é realmente bem baratinho e te ajuda bastante a manter sua reputação no Mercado Livre, beleza? Então se você vende lá na plataforma, eu recomendo bastante que você faça isso. Então vamos lá para o terceiro erro dessa lista, lembrando que a gente já está chegando nos 2 últimos, que são os mais importantes, então fica por aí que vai valer a pena. Mas o terceiro foi uma coisa que eu fazia bastante no meu primeiro ano principalmente, que era vender algum produto fiado, independente de quem fosse, seja amigo, conhecido ou mesmo familiar, que comprava comigo fiado, 90% não me pagava. E isso pode ter acontecido porque a pessoa se enrolou nas contas ou mesmo porque ela teve a cara de pau de realmente não pagar. E isso às vezes poderia gerar conflitos e tudo mais, mas na maioria das vezes o que gerava era prejuízo mesmo. Então hoje em dia eu não vendo fiado mais e eu recomendo que vocês não façam isso também. É melhor que você perca a sua venda do que você vender o seu produto, correr o risco de deixar de receber. Além do mais, se você trabalha com revenda, é importante que você leve o tempo em consideração também, porque mesmo que a pessoa venha te pagar, pode ser que demore 1 mês ou 2 e aí não vai compensar para você, porque nesse período você poderia ter vendido esse produto para outra pessoa que te pagou à vista. E principalmente se você está começando e não tem dinheiro suficiente para repor o seu estoque, isso vai fazer com que você se atrase bastante, acabe deixando de repor o seu estoque, às vezes até perca algumas oportunidades que vão surgir. Então mesmo que a pessoa te pague, não vale a pena. Então se alguma pessoa chegar para você e dizer que ela quer pagar depois, fala que tudo bem, ela pode pagar depois, mas aí ela leva o produto depois também. Nada mais justo do que isso. Beleza? Não se deixa cair nesse tipo de armadilha, porque na verdade é melhor você perder a venda do que você vender fiado. E agora a gente chegou nos 2 últimos erros que eu considero que são os mais importantes e podem te gerar o maior impacto se você conseguir evitar de cometer esse tipo de erro. E o segundo colocado é perder oportunidades importantes. Eu lembro no ano passado, quando lançou a Mi Band 5, que eu fiquei surpreso com o que eu estava vendo. Eu entrava, por exemplo, no Mercado Livre e eu via anúncios de pessoas que tinham acabado de criar a conta, anunciando a Mi Band 5 e em questão de 2, 3 dias elas tinham 5.000, 6.000 visitas e vendiam, sei lá, 200, 300 unidades, assim, de uma hora para outra. E eu fiquei pensando, cara, quando lançar a Mi Band 6, eu vou deixar um dinheiro guardado para comprar, sei lá, 30 unidades de uma vez, logo no momento do lançamento, e logo quando elas chegarem, como vai estar explodindo de pessoas querendo, e pouquíssimos dos meus concorrentes já vão ter esse produto para vender, eu vou conseguir vender tudo no mesmo dia. E aí o que aconteceu foi que surgiram algumas promoções de celular esse ano e eu acabei gastando o dinheiro que eu tinha juntado. E aí agora eu vou ter que esperar até o ano que vem para poder comprar a Mi Band 7. É claro que esse tipo de oportunidade se expande a muito mais coisas além da Mi Band 6, então para você evitar
de cometer esse tipo de erro, eu sugiro duas coisas para vocês. Uma delas é você estar sempre acompanhando o seu mercado, principalmente o nicho que você trabalha, e ver quais que são os próximos lançamentos, o que vai vender bastante, o que não vai vender bastante. E segundo, que você deixe um dinheiro guardado, preparado justamente para esses momentos. Porque eu tenho percebido cada vez mais que os momentos de lançamento de um produto são as melhores oportunidades para você comprar ele, porque a demanda realmente vai estar muito alta, de pessoas que estão querendo esse tipo de produto logo quando ele lança, e a oferta ainda vai estar muito baixa, porque você pode ter dado a sorte de ser o primeiro ou um dos primeiros a ter esse produto na sua cidade, beleza? Então fica bem atento a isso. E a próxima oportunidade que eu acredito vai ser a que eu mencionei no início desse vídeo, que é do Redmi Note 10S, que vai ser lançado no dia 28. Então, se você trabalha no nicho de celulares, eu recomendo bastante que você acorde às 4 da manhã no dia 28 para poder aproveitar essa promoção. E lembrando que o link dele vai estar aí na descrição desse vídeo, beleza? E o primeiro erro dessa lista aqui, que é importantíssimo também, que eu tenho cometido inclusive mais hoje em dia do que em qualquer outro momento, que é não conseguir dar atenção suficiente para todas as minhas fontes de renda. Hoje em dia eu trabalho com algumas plataformas de venda, como o Mercado Livre, a Shopee, o Facebook, a OLX, e também através do WhatsApp. E além disso, eu ainda estou pensando também em entrar no Instagram para poder fazer minhas vendas lá. E além disso tudo, eu ainda tenho agora o canal aqui no YouTube, que eu estou me dedicando bastante também. E eu tenho tido bastante dificuldade para conseguir me organizar e dar atenção suficiente para cada uma dessas coisas. Mas eu acredito que com um pouquinho mais de organização eu consigo resolver esse problema. Então você ter horários para fazer determinadas coisas, você ter uma hierarquia de prioridades que você tem, são coisas que vão te ajudar bastante. E saber o que você precisa fazer para conseguir dar atenção a tudo. Porque foi o que eu mencionei nesse vídeo aqui. Quando você empreende, você tem várias funções. Diferente de quando você tem um emprego que você simplesmente realiza aquela função que você é pago para fazer. Quando você empreende, você tem a liberdade de não dever nada a ninguém, mas normalmente você tem muito mais coisas para fazer, você tem um negócio inteiro para tocar, ou no meu caso, 2 negócios para tocar, e acaba sendo bem complicado você lidar com tudo isso, e se você não der a atenção devida que você precisa para cada uma dessas coisas, a peteca vai acabar caindo e você vai ter que correr atrás do prejuízo depois, beleza? Então se você está passando por um momento semelhante ao meu agora, eu recomendo que você tente se organizar da melhor forma possível. Eu comprei um quadro recentemente onde eu vou utilizar para poder organizar minha semana, e se vocês acharem interessante, eu posso trazer num vídeo futuro mostrando como que eu organizo o meu dia a dia e tudo mais, para poder conseguir dar atenção a tudo isso. Mas eu definitivamente recomendo que se você estiver passando por um momento semelhante ao meu, que você busque se organizar, porque isso vai fazer uma baita diferença na sua vida, beleza? Então esses foram alguns dos erros que eu cometi ao longo desses 3 anos com importação. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma, e pode ser que daqui a algum tempo eu traga um outro vídeo falando sobre esse tema novamente, mencionando alguns dos outros erros que eu cometi ao longo desses 3 anos. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo. E se você é novo por aqui e tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal, porque eu vou estar soltando vários vídeos aqui por semana, com conteúdos que vão te ajudar bastante se você quer fazer uma renda extra, ou mesmo se você quiser trabalhar totalmente por conta própria com importação e revenda, os vídeos aqui do canal vão te ajudar bastante. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, e até a próxima.